Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. E hoje vamos dar início à análise da obra 1984, do George Orwell. E narra uma realidade distópica, onde todos são vigiados, onde todos são massificados, e qualquer tentativa de individualidade logo é tratado com desconfiança, e assim, muito mais que isso, né? Até com fuzilamento. E talvez você não conheça a obra, né? Mas você certamente conhece o seu derivado mais famoso, que é o programa Big Brother. Então, tem semelhança entre ambos, né? O Big Brother do livro é aquele que vigia todos o tempo todo. E no programa, esse papel é transferido para o telespectador, que ele vigia as pessoas confinadas através das várias câmeras instaladas na casa, né? E fica ali julgando essas pessoas, emitindo juízos de valor. E voltando então para a obra, nós vamos acompanhar o personagem Winston, que ele já nos é apresentado na primeira linha. Ele é um homem magro, 39 anos, cabelos claros, e ele mora em uma das mansões Victory. E naquele mundo do livro, tudo tinha esse nome Victory, que eram produtos de péssima qualidade. E o apartamento do nosso protagonista não era diferente, estava caindo aos pedaços. E quando ele chega em casa, quando ele entra efetivamente no apartamento, ele já tem que aguentar aquele lenga-lenga interminável de propaganda, que é transmitido por um aparelhinho que chama teletela, que é um aparelho que não pode ser desligado. E ele também filma e escuta tudo que o Winston faz. Então, em todos os lugares, sem exceção, você também convive com o pôster do Big Brother, o grande irmão. E a pintura é feita para que os olhos, você tenha a impressão que os olhos estão te acompanhando. Então o Winston fala, né, eu não tenho como saber quando eles estão olhando para a minha tela. Então eu vivo em razão desse hábito de sempre achar que eu estou sendo vigiado a todo momento. E o nosso personagem trabalhava no Ministério da Verdade, que em inglês tem o nome de Mini-True, né, que seria uma mini-verdade, a abreviatura. E junto com o mini-amor, o mini-paz e a mini-pujança, forma os 4 ministérios responsáveis pela administração. E na fachada de cada um desses prédios estava sempre presente o lema do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Então, particularmente nesse apartamento, Victor, onde o Winston morava, tinha um espaço onde era instalada uma biblioteca, assim, há muitos anos atrás, né? Onde ele se instalou ali e começou a escrever um diário. E escrever um diário, como todas as coisas, não era proibido, no sentido de ser ilegal, de contrariar uma lei, porque já não tinha lei. Só que provavelmente ele seria fuzilado se alguém descobrisse. E após alguns devaneios, ele se recorda da sua participação numa reunião chamada 2 Minutos de Ódio. Nessa reunião, as pessoas eram levadas a hostilizar os inimigos do partido. E o que lhe parecia sempre estranho nessas oportunidades é que depois de 30 segundos que ele fala, ele não mais fingia. Ele odiava, ele se dissolvia naquele delírio coletivo. E isso fez ele ter vontade de escrever, para resgatar a sua individualidade. E perturbado, ele vai escrevendo, até escrever abaixo o grande irmão. Então ele comete o que ele chamou de pensamento-crime. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia ser pego pela polícia das ideias. Ele não ia conseguir disfarçar para sempre. E aqui nós temos um paralelo muito interessante com o programa. As pessoas, elas não conseguem fingir para sempre, elas não conseguem se dissociar da sua verdadeira personalidade, né? E elas acabam se mostrando, revelando o seu verdadeiro eu. O resultado nem sempre é bom, nem no Big Brother programa, nem no Big Brother livro. Muitas vezes é o cancelamento, é a eliminação, os mesmos termos que são empregados na obra. E lembrando que eu sou especialista em P nenhuma, o lado mais visível da obra é sua crítica ao socialismo soviético.
e a sua inacreditável distribuição de miséria e violência. Por mim, eu tenho que o comunismo, assim como o cristianismo, foram as ideias lindas da humanidade que acabaram por gerar alguns monstros. Na ditadura do soviética, né? E o cristianismo deu origem à Inquisição. Our American way of life. Isn't it grand? Então, agora seguindo a linha de pensamento do Bauman, o advento da modernidade, ele trouxe a crença irrestrita na razão. Então, a gente caminharia por um caminho inexorável em relação ao progresso e à ordem. E nós alcançaríamos um nível de desenvolvimento em que todas as nossas necessidades seriam satisfeitas. E a missão desse progresso ia ser trabalhar até que nós pudéssemos ficar desempregados, no bom sentido, num ócio. Pois a tecnologia faria todo o trabalho pesado. E os seres humanos desfrutariam de um lazer feliz. E nós retomaríamos o Éden de onde Adão for expulso, né? O pensamento comunista, descontente, com uma aparente apatia das massas, ele quis acelerar esse processo que era dado por todos como certo. E para isso ele cria uma classe intelectual de revolucionários profissionais, os quais ajudariam a combater os males do capitalismo, a injustiça e o esbanjamento. E aqui a gente tem um enraizamento de duas crenças bastante, acho que nunca saíram de moda, né? Que a burguesia teria sofrido uma espécie de lavagem cerebral, um suborno, e ela, como por ser uma classe privilegiada, ela sempre detém a capacidade intelectual, econômica, de influenciar nos partidos, nos sindicatos, qualquer organização coletiva. Então ela não vê mais atrativos na mudança. Ela gostava daquela mudança, aquela que tirou o rei e colocou o burguês no topo da sociedade, né? Mas agora ela já não tinha interesse. E uma outra crença é essa desconfiança constante no cidadão, que as massas estariam tão alienadas que elas já nem percebiam que eram escravas. Elas não percebiam que elas podiam se libertar. Então esse pensamento está presente na cultura ocidental, né? Desde o berço grego. Então criou-se aquela ideia, nós sabemos o que é bom para você. Contra a injustiça, eles previram a igualdade, pelo menos teórica, né? E contra o esbanjamento, o desperdício, a produção ela estaria voltada para as necessidades da população. E esses atalhos, a qualquer custo, eles foram pavimentados por um sofrimento e um custo humano sem precedentes. Assim que esse plano mostrou-se inviável na prática, a saída foi inventar e expurgar inimigos, caçar liberdades, deixar todos no estado de tensão, sacramentar a arbitrariedade. Basta lembrar que tinha um artigo, o artigo 58 do Código Penal Soviético, ele definia crimes como atividades contra-revolucionárias, qualquer ação, olha como que era o tipo, qualquer ação direcionada à derrubada, à subversão ou ao enfraquecimento dos poderes dos conselhos soviéticos. Qualquer coisa que você pensar cabe aí nesse enunciado. Ele é muito aberto à interpretação. Inclusive escrever um diário, como o Winston diz. E a produção imaginada no início para atender todas as necessidades, ela rapidamente, pela ineficiência, pelo sucateamento, transformou-se nos limites dessas sociedades. Então, era o partido, através dos seus tecnocratas, que dizia qual que era a sua necessidade que você ia satisfazer, né? E o Hayek, um economista, né, ele nos lembra que o planejamento central ele é sempre arbitrário. E ele não tem condições de substituir, de antecipar o comportamento de milhões de pessoas que se lançam no mercado todos os dias. O que essas pessoas precisam? O que elas querem consumir? O que na economia está em falta? O que está sobrando?
O capitalismo tem mais ou menos um parâmetro, que seria o preço. Se uma coisa tem muito, o preço cai. Se tem pouco, o preço sobe. E assim por diante. Mas esse mundo que criou o comunismo, criou o capitalismo, ele ruiu quando a modernidade entrou na sua fase líquida. E ainda estamos seguindo com Bauman aqui. O capitalismo ele não mais insistiu nessa história de satisfazer necessidade. A conversa que o mundo ia ser um paraíso, um Éden, foi deixada de lado. Bem no momento que era possível tirar todo mundo do inferno, pelo menos. Mas pelo contrário, o capitalismo apostou no potencial ilimitado dos nossos desejos. O objetivo, por mais paradoxo que possa parecer, é criar mais necessidades e não satisfazer. É inundar todos com uma infinidade de escolha, de possibilidades e nenhuma padronização. E a ausência de padronização solapou o comunismo como sistema. E essa ideia de que a incerteza podia ser afastada da experiência humana, essa também faleceu com esse mundo. E o herdeiro triunfante foi o capitalismo. E ele foi uma espécie de Édipo, que matou o pai, matou a mãe e casou com o cadáver da mãe. Lembrando que na simbologia junguiana, o arquétipo do pai está mais ligado à racionalidade, à objetividade, e o arquétipo da mãe está mais ligado à espiritualidade, mitos e ao mundo inconsciente. Então, o homem capitalista moderno, ele refutou tudo o que tinha no mundo antigo, seja bom, seja mal, e abraçou a razão própria, naturalmente, a razão que o favorece. Então, a razão é o único validador da experiência ocidental hoje. E isso foi nos tempos mais humanos do capitalismo. Agora que ele entrou na fase líquida, ele criou simulacros plásticos de toda a experiência. A sociedade e a família foram substituídas pelas redes sociais. O afeto, a convivência foi substituído pelo presente. E o presente é mais caro quanto mais falta convivência. O sexo perdeu lugar para a pornografia, a viagem foi substituída pela foto da viagem, o amor pelas suas declarações públicas, o dinheiro foi substituído pelo crédito, a identidade pelo perfil na rede social. E o conhecimento ele foi substituído pela opinião emocionalmente validada. Então, se eu acredito, se eu gosto daquela visão, ela é verdade. E os laços não são mais construídos, eles são substituídos. Se você já assistiu aquele filme Coraline, do Neil Gaiman, baseado na obra do Neil Gaiman, melhor dizendo, ela começa a frequentar um mundo onde tudo parece mais bonito, mais agradável, mas tudo parece mais falso, porque os personagens têm botões no lugar de olhos, né? Lembrando um boneco. E o objetivo era esse mesmo, é tornar-se um boneco, um simulacro, perder a alma. E os homens, como eles não são perfeitos, eles criaram e conviviam com estruturas imperfeitas, porém reais. E eles aceitaram de bom grado colocar o botão nos olhos. Ou seja, receberam as estruturas perfeitas, porém irreais. E esse foi o canto do cisne do mundo comunista, né? Que não pôde nem mesmo dizer foi difícil, foi bárbaro, mas nós cumprimos a nossa missão. A alienação, a desigualdade, a pobreza que fomentaram esse pensamento, né? Elas continuam super atuais. E o capitalismo, na sua fase líquida, ele produz 1 bilionário e milhões de novos pobres em segundos, do dia para a noite. Então, embora a gente não mais acredite que a igualdade vai ser alcançada por uma ditadura e pela violência, graças a Deus, mas também fica o questionamento. Será que 1% da população precisa viver com metade do dinheiro do mundo? E a outra metade vive com 2%? Será que esses 1% eles não estariam muito bem vivendo com 25% da riqueza do mundo? Então fica aí o nosso questionamento. Nós vamos continuar nos próximos vídeos com a obra 1984 e depois vamos fazer um vídeo sobre Coraline, que eu acho que ele casa muito bem com esse tema do mundo líquido, do capitalismo na sua fase líquida. Muito obrigado.